hoje nem agora. Ele já está conosco há muito tempo. Ô irmãos, como é bom sentir a presença do Senhor a cada dia. E é o que precisamos, irmãos. Nós precisamos dele. Nada mais. É dele que precisamos, irmão. Então, nesta noite, irmãos, podeis acertar. O Espírito de Deus me constrangeu muito durante toda essa semana, falando comigo o que ele gostaria de trazer à igreja. E ele trouxe vocês, escolhido a Deus. Glória a Deus, aleluia. A Deus. Ele disse que ia trazer mais pessoas hoje. Sim, pessoas que eu não conheço, para ouvir essa palavra. Porque ele conhece a sua necessidade. Ele conhece o seu coração. É verdade. Sabe? Cada um de nós sobre a face da terra. Meu Deus, aleluia. Então, aqueles que não vieram, irmão, ou que não vêm na casa do Senhor, é uma casa pequena, irmão. Perto daquelas em que nós já frequentamos em Dallas, Texas, de 7.500 membros, 10 mil membros ou mais. Mas a qualidade de cada um é que vale para Deus. Sim, Senhor, é verdade. Ai, Santo Pai. Esses bancos poderiam estar lotados até nem lugar mais para ter pessoas aqui, pastor. É verdade. Mas o Espírito de Deus te constrangeu hoje e falou com você. Você vai lá hoje que eu quero falar com você. Oh, glória! Santo tu eres, Senhor. E para ele falar conosco, comigo e com os irmãos, a gente tem que ter uma vida de busca, né, irmãos? É verdade. Todos os dias, toda hora, se possível. Ele conhece o nosso coração, irmãos. Aleluia. Mas antes de tudo, eu queria agradecer este dia, o final deste dia, Aleluia. por tudo que nós passamos hoje. Sim, Deus. Nós acordamos. É, Cada vez que eu acordo, irmãos, que coisa linda! Aleluia. Que eu vejo que eu estou respirando, É irmãos. glória a Deus. Que eu não fui embora ainda. Que eu possa ser usado pelo Espírito Santo. Eu choro, irmãos. Aleluia. Só de pensar que eu vou olhar ainda para o rostinho das minhas netas, dos meus filhos, do meu esposo. Olha que graça que Ele nos dá, irmão. E quando eu levo em oração 4 horas da manhã todos os dias, antes que o sol se está nascendo, irmãos, em direção a Israel. Depois eu vou explicar para os irmãos por que em direção a Israel. Todo crente deveria orar, falar com Deus em direção a Israel. Israel está no lugar onde o sol nasce. Se todo irmão não sabe, é onde o sol nasce, está a direção de Israel. É incrível, irmãos. Deveríamos nos pôr antes daquele sol nascer. O sol, para mim, irmãos, o maior astro que nossos olhos possam ver, significa a presença de Deus para mim, irmãos. Aleluia. E Ele não nos cobra nada por Ele, hein? É verdade. Já pensou se Ele fosse cobrar ingresso do sol, irmãos? Nós estávamos literalmente ferrados, né? Quebrados. Mas Ele não cobra nada. É verdade. E a água? Foi só dar um piripaque lá no Rio, né? A cidade ficou sem água, não foi? Imagine se a água faltar, irmãos. Mas Jesus é tão tremendo, irmãos, Aleluia. que Ele está nos olhando, essas formiguinhas, É verdade, Pai. precisando da água Sim, Senhor. e da luz. Não precisa muita coisa, irmãos. É verdade. É só você e eu pararmos para Sim, meu observarmos Deus. o que Ele faz todos os dias conosco. Aleluia. A comida que vem. Às vezes a gente está caminhando. Quantas vezes vi isso na minha vida de 60 anos? Pessoas caem de repente. Ou então engasgam. Ou então acabou, morre ali. E nós não estamos aqui É glória a ouvindo. Deus. Ó, irmãos, Aleluia. atenta os seus ouvidos para o que o Senhor diz. Aleluia. A sua igreja. Sim, meu Deus. Você e eu somos a igreja. Ah, mas irmã, eu não sei nada, eu não sei de nada, eu não faço nada para Jesus. Eu não tenho nada. Quem disse para você? Ele deu a vida dele por você e por mim. Aleluia. É Sabe o que glória. significa isso? Que? Isso é muito sério, irmãos.
eu chegar aqui e dizer aqui, agora, nesse momento eu vou morrer por vocês. Vocês vão ver eu morrer. Santo. O mundo inteiro, naquela época, viu e soube ele morrendo naquela cruz. Aquele homem não fez nada para a humanidade, visivelmente, para estar merecendo aquela morte. Sim, Senhor. Mas todos os espirituais, todas as almas sabiam que ele estava morrendo por eles. É verdade. Aqueles que puderam compartilhar esse momento, irmãos, do sacrifício, daquele momento da cruz. Você já imaginou aquela mãe olhando aquele filho, irmãos? Calme, Deus. E o Espírito Santo me levou, irmãos, a falar sobre isso conosco. Nós vamos compartilhar. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. É verdade. Eu não sei nada. Nada, eu tampouco. Sabe de uma coisa, irmãos? Não sou nada e não sei Nada. nada. É verdade. Mas uma formiguinha como eu, ele me deu uma experiência linda para passar para vocês. Glória a Deus. Aleluia. O nada recebeu alguma coisa. Ei, meu Deus. O nada como eu e você vai receber hoje também. Aleluia. Eu Vai creio. receber também. É glória a Deus. E Aleluia. sabe de uma coisa? Mediante a palavra dele. Glória a Deus. Quer ver, irmãos? Vamos Amém. abrir as nossas Bíblias lá, irmãos. Vamos falar com Jesus, né? Aleluia. Glória a Deus. Santo tu eres, Senhor. Aleluia. Abra em Provérbios, irmãos, 22 e 28. Aleluia. E vamos começar com uma coisa tão linda, irmãos, com Deus, que se chama reverência. Aleluia. Glória. Nós, quando entramos num palácio de justiça, irmão, o juiz, ou numa corte, o juiz humano, Ajá. ele entra na sala, o que acontece, irmãos? Todos colocam em pé. E se não ficar, o que acontece? Ai, lo levantan. O responsável, o guarda responsável da corte vai chegar até você. E se você não ficar de pé, você vai preso. É verdade. Essa é a lei. É. Imagina ele que está aqui, irmãos. É, meu Deus. O Aleluia. Rei dos reis. O Aleluia. Senhor De dos senhores. senhores. Glória a Deus. Aleluia. Que permitiu eu e você estar falando dele. É, meu Deus lindo, maravilhoso. Aleluia. Por reverência à palavra que saiu da boca e do coração dele. Sempre, irmãos. Às vezes eu erro também. Eu esqueço e não levanto porque os pregadores não pedem para levantar, sabe, irmãos? Sim. Mas e a gente tem que levantar mesmo sem ser mandado. Né, irmãos? Provérbios 22 e 28. Amém. Gostaria eu que eu tivesse 4 horas para pregar e falar de Jesus com vocês, no Café com Jesus. Quem sabe um dia, né, irmãos? Café com Jesus é algo muito lindo. Aleluia. É um bate-papo com Deus. Glória a Deus. 22 e 28 diz assim: não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Podeis assentar, irmãos. Continuando em Provérbios, aliás, em Deuteronômio, não precisa abrir se não quiser. Também diz assim: não mudes os limites do teu próximo que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuires. Aleluia. O Espírito de Deus me chamou a atenção sobre a igreja para nós fazermos algo aqui agora. Amém. Hoje. Glória a Eu Deus. gostaria da presença do pastor e da pastora Cláudia aqui na frente. Por favor, pastor. Vem cá, meu marido. Igreja, se ponha de pé um minuto Aleluia. Glória a Deus. Glória. e vamos orar em primeiro lugar por esta família. Aleluia. O que foi que aconteceu? De início, o inimigo se levanta quando Jesus vem. Ele se levantou no Gadaro e diz aqui: temos nós contigo. Ele se levanta. E eu vou explanar muitas coisas sobre ele para os irmãos.
Os irmãos vão hoje tomar conhecimento como é a nossa vida espiritual e como funciona. Porque desde o ventre da minha mãe, Jesus me deu um dom chamado vidência. Aleluia. E eu vejo o inimigo quando ele se levanta numa pessoa. E não adianta ele se esconder, não, porque eu o conheço muito bem. Eu servi ele 35 anos da minha vida de perto. E sei do que eu vou falar para os irmãos. E ele também sabe. Mas aqui, irmãos, estendem as vossas mãos. Porque os anjos do Senhor estão acampados neste lugar. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. São anjos de guerra. Pastor Lourdes, por favor. Santo. Sua casa. Senhor, é verdade. Não é aqui, não. É lá, no culto doméstico. Sim, Senhor. Nós não deveríamos fazer isso. E não podemos fazer isso. Mas muitas vezes queremos perguntar: qual de nós em casa faz o culto doméstico? Jesus sabe quem é. É? Isso é sério. Isso é sério. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que a gente faz, porque nós somos falhos, Sim. que pomos o inimigo no nosso caminho. É a gente que abre a fagulha para o miserável É verdade. vir no nosso caminho. É assim. São coisinhas. Quando eu cheguei nesse lugar, irmãos, eu não tinha nada. Como esposa, a gente quer arrumar o nosso lar, né, pastora Cláudia? A gente quer ter os móveis, a gente quer ter as coisas. Quando eu cheguei aqui em 88, eram dadas as coisas assim de graça, era muita coisa. E a gente poderia montar uma casa assim, brincando, né? Hoje é um pouquinho mais difícil, Sim. mas naquela época era mais fácil. É verdade. Irmãos, e eu saía pegando as coisas na rua, sem entender, porque naquela época eu ainda não tinha conhecido Jesus. Jesus tinha me libertado, mas eu ainda não tinha aceitado Ele. Foram 35 anos, irmãos. O inimigo tomando este meu corpo, o templo do Espírito Santo. Só que eu não sabia. Nem eu, nem a minha família não sabia dessa situação espiritual. Nós, naquele mundo miserável, como todos os que estão lá, falam abertamente, não sabem o que estão fazendo. É verdade, Senhor. Não sabem. Vocês podem até não acreditar, mas não sabem. E o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a glória de Deus. É verdade. Estão totalmente cegos espiritualmente. É verdade, Senhor. Dependem da nossa oração, a igreja. Olha a nossa responsabilidade na terra, irmãos. Deus Santo. Quando estiver orando, ore pelo Brasil. Feliz da nação cujo Deus é o Senhor. E uma nação só se converte quando nós dobramos o nosso joelho. É verdade. Oração. Mas não. Nós tivemos, às vezes, uma cultura um pouco dificultosa no nosso Brasil, que ensina, em vez de falar boas palavras, ensina a dizer que está sempre perdendo, né? Parece que o time lá sempre está perdendo na boca dos brasileiros. Não, o Brasil é de Jesus. Aleluia. E todo brasileiro é de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aquele governo existe porque Jesus quer que ele exista. Dilma entrou porque Jesus permitiu. Para que nós aprendêssemos, quem sabe, alguma coisa um dia. A votar direito, né? Eu não fui na escola saber como é que votar, me ensinaram. Eu não votei nela, né? Mas Deus quis assim. Adiantou? Nós não queremos voltar nela, ela ganhou. É a segunda vez. Então, o Collor também entrou. Vamos entrar aqui na palavra, irmãos. Não removas os limites, os antigos limites que teus pais fizeram. Eu não vim de berço cristão, irmão. Eu vim de berço espírita. O meu pai é baiano. Nasce na esteira, como diz o baiano. Conhece aquilo desde Lampião. E eu, por conseguinte, não conhecia outra religião. Conhecia aquilo.
Mas eu não vou dar meu testemunho hoje. É para honra e glória do Senhor, mas Ele não quer que dê esse testemunho ainda. No dia certo, nós falaremos dele. Amém. Glória a Deus. O que é tirar os limites antigos? O que o crente está fazendo? O que está acontecendo com a igreja do Senhor na terra agora? Ei, meu Deus, é aí.